Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, nesta edição você vai ver: técnicos do Rio de Janeiro e Mato Grosso avaliam como produtiva a oficina sobre planejamento de auditoria em Receita Pública. Pleno julga procedente representação do Poder Executivo de Jauru e faz recomendações. Operadores do Geoobras participam de curso. Controle externo dos regimes próprios de previdência social. Esse é o tema do livro lançado por conselheiros substitutos de Mato Grosso. Agora, no TCE Notícias. Durante 4 dias, técnicos da Secretaria de Controle Externo de Auditorias Especiais do Rio de Janeiro estiveram em Mato Grosso, ajudando a planejar as ações para a realização da auditoria especial na Receita Pública do Estado, uma troca de experiências que vai colaborar nesse novo trabalho. Servidores do TCE de Mato Grosso que participaram de uma oficina com representantes do TCE do Rio de Janeiro, realizada para aperfeiçoar a metodologia que vão usar na auditoria especial na Receita Pública de Mato Grosso, estiveram com o conselheiro presidente Antônio Joaquim para expor como essa troca de experiências vai colaborar com os trabalhos que serão executados nos próximos dias no Tesouro do Estado. Os debates na oficina foram norteados por 4 eixos: legislação, infraestrutura, fiscalização e arrecadação. Para o coordenador de controle da Receita do TCE Fluminense, Jorge Eduardo Salgado Salles, a iniciativa foi positiva para todos e os apontamentos feitos pelo TCE de Mato Grosso devem ser levados para a Corte de Contas do Rio de Janeiro. Nós também aproveitamos esse momento para recolher algumas impressões enfim, que já estavam sendo levantadas aqui pelos auditores, e vamos levá-la para o Rio para poder melhorar lá o nosso procedimento também. Já para a supervisora da Comissão da Auditoria na Receita Pública de Mato Grosso, Lidiane dos Anjos Santos, a experiência vai contribuir para que as ações ocorram de maneira mais célere e efetiva. Nós conhecemos a metodologia que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro utilizou nas auditorias da Receita Estadual, lá daquele estado, e isso propicia agilidade, né? E a troca de experiências também de como aplicar a metodologia, das possíveis dificuldades que serão encontradas, e com isso a gente tenta tornar o trabalho mais eficiente, como o próprio instrutor nos disse. Assim, a gente vai buscar não cometer os mesmos erros. A previsão é que até junho, a comissão formada por 6 auditores públicos do TCE de Mato Grosso deva apresentar o primeiro levantamento dos dados ligados à Receita do Estado, para, a partir daí, definir um cronograma de análise das informações de áreas específicas. Tribunal de Contas julga procedente representação da Prefeitura de Jauru. O processo foi apreciado na 2ª Câmara de Julgamento. A representação interna foi proposta pela Secretaria de Obras e Serviços de Engenharia do TCE contra a prefeita de Jauru, Enércia dos Santos, em razão de supostas irregularidades e ilegalidades do procedimento licitatório 12/2013, que teve como finalidade a contratação de empresa especializada em recuperação e conservação de ruas e avenidas da cidade. O conselheiro relator Walter Albano observou que as falhas apresentadas foram todas relacionadas à ausência de controle interno e dos procedimentos administrativos realizados pela gestão de Jauru. Eu voto pela procedência da representação com as determinações feitas no voto integral. Veja que estou apenas retirando a multa. O relator ainda fez recomendação à atual administração para aperfeiçoar o controle de seus sistemas administrativos, em especial da formalização dos processos licitatórios. Operadores do Geoobras participam de curso no TCE
e esclarecem dúvidas sobre o sistema desenvolvido por esta Corte de Contas e que gerencia as informações das obras executadas em todos os órgãos das esferas estadual e municipal. A viagem de aproximadamente 700 quilômetros de Marcelândia até a capital valeu a pena para a Fabiana, que pôde esclarecer dúvidas sobre o sistema Geoobras. É muito importante porque eu tenho que estar sempre passando planilhas, passando arquivos para serem inseridos nos Geoobras. E esse curso é importante para mim estar sabendo que tipo que são esses arquivos, para que vai ser usados esses arquivos, para ter mais precisão na hora de estar inserindo esses arquivos no sistema. Danúbia Gomes veio da cidade de Querência e também aprovou a capacitação oferecida pelo TCE de Mato Grosso. Fazer eu entender, esclarecer, sanar minhas dúvidas e poder dar andamento no trabalho e saber do que eu estou fazendo, né? A atividade foi realizada na Escola Superior de Contas e teve como missão esclarecer dúvidas sobre o sistema, além de demonstrar aos operadores a importância da atividade, bem como a forma correta de alimentar os Geoobras. Tanto teoria como prática. Então, eu insiro as informações no sistema, eu vou simulando todas as situações possíveis, né, nesse 8 horas de curso, e tirando as dúvidas deles com relação à inserção das informações. A oferta de qualificações faz parte da conduta do TCE de Mato Grosso, que visa oferecer aos gestores a oportunidade do aprendizado. A medida representa ganhos para todos. O Tribunal de Contas, porque ele tem informação correta inserida no sistema para fazer as auditorias. O fiscalizado, porque ele presta informações de maneira correta, e o cidadão, porque recebe essas informações de ótima qualidade. Conselheiros substitutos do TCE de Mato Grosso lançam livro sobre regimes próprios de previdência social. A publicação conta com a participação de ministros e conselheiros substitutos de todo o país. Um dos temas mais importantes da gestão pública na atualidade, o regime próprio de previdência social, o RPPS, passa a contar com uma obra técnica especializada, com estudos aprofundados sobre o assunto. A publicação nacional conta com a participação dos conselheiros substitutos do TCE de Mato Grosso, Luiz Henrique Lima e Ronaldo Ribeiro. O lançamento em Mato Grosso foi realizado no saguão do edifício Marechal Rondon. Essa é uma obra coletiva de ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas brasileiros. E o tema é o controle externo dos regimes próprios de previdência social. Eu fui um dos organizadores desta obra coletiva e também autor de um dos capítulos. Além de coordenar os trabalhos, o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima ainda é autor do primeiro capítulo, que destaca os 3 critérios de auditoria na fiscalização dos RPPS. O primeiro capítulo ele é introdutório à obra e ele destaca exatamente a materialidade, a relevância e a criticidade, que são os 3 critérios de auditoria na fiscalização dos regimes próprios de previdência social. Ao conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro, coube a missão de tratar questões relacionadas à amortização do déficit atuarial e financeiro. Nós fazemos toda uma abordagem, quais são as implicações sob o ponto de vista orçamentário, financeiro e de limite da despesa com o pessoal. Então, assim, é um estudo aprofundado nesse ponto que traz as suas causas e consequências ao longo da história. As discussões abordadas na publicação são feitas pelo TCE de Mato Grosso há mais de 10 anos e ter o nome de 2 representantes da Corte de Contas em um livro nacional é entendido como uma valorização do trabalho desempenhado. Nós somos, há algum tempo, já referência em auditoria de regime próprio de previdência, juntamente com outros tribunais no Brasil. Então, quando nós temos 2 conselheiros substitutos, nós estamos materializando a importância do tribunal nesse contexto nacional de regime próprio de previdência, a atuação nossa. Nós já estamos há aproximadamente 13, 14 anos fazendo um trabalho junto aos regimes próprios de previdência, fornecendo esse trabalho para a sociedade. Então, esse livro vem a materializar essa posição do tribunal. A importância do assunto e o impacto do RPPS na vida da população e da gestão pública são elementos importantes que colocam os regimes próprios de previdência social cada vez mais em pauta. Nós estamos falando de centenas de bilhões de reais de recursos previdenciários que são aplicados e geridos por esses fundos. Então,
há uma necessidade de que este volume de recursos seja fiscalizado para que a sua aplicação se dê de forma correta, segura e sustentável. Esse TCE Notícias fica por aqui. Quer saber mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso? É só acessar o nosso site por meio do endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.